Beleza. Oi, Dia, Mariana. bom dia. E aí, gente? Vamos lá. Quais são as dúvidas aí? Vocês podem falar ou pode escrever aí também. Não sei se o pessoal está escrevendo, não tem aquela funcionalidade, né, de ver quem está escrevendo. Vantagens do calloc em comparação com o malloc? Então, não tem vantagem, né? O que acontece é que é o seguinte. Deixa eu abrir aqui o programa para eu desenhar. O que acontece é o seguinte. Quando você usa o malloc ou o calloc, tanto faz, você vai reservar uma área de memória. Então, faz de conta que eu reservei essa área de memória. Então, tá aqui, ó. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos aqui. Então, imagina que cada um é 1 byte. Então, eu tenho 8 bytes aqui. Beleza. Então, o que acontece é que se eu alocar com malloc, então vou colocar de azul aqui, com malloc, esses bytes aqui, eles vão ficar exatamente do jeitinho que eles estavam na memória antes. Então, ele vai ficar com lixo. Lixo, lixo, lixo e por aí vai. Então, vamos imaginar que eu esteja colocando isso para ser tratado como um vetor de inteiros. Então, ele vai estar assim, ó. Aumentar a letra aqui. Então, vamos imaginar que ele está assim, ó. Né? Então, aqui, ó, o espaço de um inteiro, que são 4, 1, 2, 3, 4, 2 espaços. Então, vamos imaginar que eu fiz com malloc. Se depois eu for passar por cada uma dessas posições do vetor, então, por exemplo, sei lá, por exemplo, não tem necessidade de eu usar calloc. Eu posso usar malloc normalmente. Porque eu vou passar pelas duas posições do vetor e vou preencher. Então, esse primeiro carinha aqui, ó, vai ser o 10. E esse carinha aqui vai ser o 8. Ótimo. Agora, vamos imaginar que eu não tenho a garantia que vai passar por todos os elementos. Então, eu, sei lá, criei uma matriz. Então, vou colocar um outro exemplo aqui. Pode ser até com vetor mesmo, não precisa nem ser com matriz. E aí, eu falo com o cara assim. Digite a posição. Sei lá, faz de conta, né?
Então, vamos imaginar esse outro cenário aqui. Então, eu pergunto para o cara, digite a posição. Aí o cara vai colocar a posição. Pode ser 0, pode ser 1, dependendo do tamanho do vetor, vai ser até maior. E aí, ele vai escolher a posição e eu vou colocar um valor. Nessa situação aqui, eu não tenho garantia que ele vai passar por todas as posições. Então, pode ter alguma posição que vai continuar com lixo. Ela começou com lixo e ela vai terminar com lixo, porque eu não vou passar por todas as posições. Então, o que eu posso fazer? Nesse caso, eu posso, ao invés de usar malloc, eu usar calloc. Porque esse vetor aqui não vai ser de lixo mais. Então, esse carinha aqui vai começar com 0 em tudo. Então, mesmo que ele deixe de passar, então, aqui, ó. Então ele vai começar com 0. Beleza. Então, mesmo que ele deixe de passar por alguma posição, o valor ali vai ser conhecido, vai ser 0. Entendeu, André? Então, assim, eu só vou usar calloc quando eu não tiver garantia que eu vou passar por todos os elementos e eu não quero que fique um lixo lá, porque um lixo pode ser um valor qualquer. Eu não tenho condição de garantir. Né? Se eu tivesse condição de garantia, não seria necessário preocupar com isso aqui. Então, nesse caso, eu uso o calloc. Beleza? E quem mais que está aqui? Deixa eu ver a lista das pessoas. A Mariana, Vinícius, a Fernanda, a Milena, o Rafael. Gente, pode perguntar aí, viu? Pode falar também, não tem necessidade de ser só escrevendo, não. Se o microfone estiver ok, pode perguntar. Não precisa levantar a mão, pode me interromper a qualquer momento. Professor, você consegue fazer aquela primeira questão da prova trimestral? Primeira questão do trimestral. Pede aí pra mim uma bobinha da corrida. É essa a prova? Porque as provas são diferentes, né? Essa daí. É essa mesmo? Uhum. Então tá. Crie um programa que leia uma sequência de números inteiros do teclado. A leitura deve ser encerrada quando o usuário digitar o valor 0. O programa deve utilizar a alocação dinâmica de memória para armazenar esses números em um array inteiro. Inicialmente, aloque um array com capacidade para 5 elementos. A cada vez que o array se tornar cheio, utilize a função realloc para dobrar sua capacidade, 5, 10, 20, 40 e etc. Ao final da leitura, exiba a quantidade de números lidos, o maior e o menor da sequência e a média aritmética. Então, vamos lá. Isso daqui era uma questão que você tinha que juntar vários exercícios que você já fez. Só que aqui eu vou fazer ele do zero, né? Então, vou fazer do zero, eu não vou pegar nenhum pedaço pronto de nenhum lugar, não. Então, vamos lá. Deixa eu fazer um desenho aqui também. Basicamente, ele está querendo que você comece com espaço para 5 números. Aí aqui, cada quadradinho não é um byte, não, tá? Igual no desenho anterior. Então, aqui é espaço para um, espaço para outro, espaço para outro, espaço para outro, espaço para outro. Quando chegar nesse ponto aqui, e eu precisar de espaço para mais um, então o que eu tenho que fazer? Realocar. Provavelmente ele vai colocar isso em outro lugar. Nós já vimos em sala que não tem garantia que ele vai ficar no mesmo lugar. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai copiar tudo.
vai alocar espaço para mais 5. E esses caras aqui vão chegar com lixo. Então, isso aqui é o que eu preciso. Então, vamos lá. Vou criar uma constante aqui chamada capacidade inicial, que ele fala que são 5 iniciais. Vou criar o meu vetor de inteiros, deixa eu ver. Inteiros. Então tá aqui, ó. Números. Então vou começar alocando espaço. Aloco espaço com a capacidade inicial. Porque a primeira coisa que ele fala é que ele deve utilizar a alocação dinâmica, mas inicialmente aloca espaço para 5 elementos. Então, eu vou colocar aqui, ó, número é igual a malloc. Lembrando que se eu estou utilizando malloc, eu tenho que incluir o std lib.h. Então, malloc. Como é um vetor de inteiros, então size of de int vezes a minha capacidade inicial. Então, beleza. Então, isso é números. E aí, não está no contexto da nossa prova, não. Mas como a gente já viu em sala, eu vou melhorar essa resolução aqui. Não precisava fazer isso na hora da prova. Mas como a gente já viu em sala, então eu vou testar isso aqui. Então eu vou criar um erro alocação memória. Então se números é nulo, significa que falhou. E aí eu vou imprimir uma mensagem de erro. Falha ao alocar memória. Tá? Então, das linhas 15 às linhas 19, a linha 19, da 15 a 19, não precisava fazer na hora da prova. Isso aqui a gente viu num contexto quando a gente aprendeu a trabalhar com arquivos. Aí eu falei, olha, a partir de agora a gente tem uma noção de que as coisas podem falhar. Então, o jeito que a gente aprendeu que as coisas podem falhar, vamos testar. Ah, então, isso aqui, linha 15 a 19, a gente só foi ver isso aqui no terceiro trimestre. Mas como eu estou resolvendo aqui, basta você ignorar da 15 a 19. Beleza. Então, aloquei espaço. Agora, apesar de eu ter espaço para 5 números, inicialmente eu não tenho nenhum número. Então, eu vou criar uma variável que conta quantos números eu tenho no momento. Então, sei lá, n números. Então, número de números, na verdade, vou colocar aqui, ó, quantidade números, para ficar mais legível. Então, quantidade de números. E eu preciso também controlar que todas as vezes que ele já estiver cheio, eu tenho que realocar. Então, eu preciso ter uma variável para poder saber a minha capacidade atual. Então, vou criar uma variável capacidade atual. Então, aqui, ó, se não falhou, minha capacidade inicial é a capacidade total. Então, capacidade total não, atual. Então, beleza. Então, eu começo com a minha capacidade, beleza. Até aqui foi só a preparação para começar com 5 elementos. Alocar espaço, que é o que ele está pedindo aqui, ó. Quer ver?
Inicialmente, aloque para 5 elementos. Então, só fiz esse pedaço aqui, ó. Tá? Só essa partezinha que está de amarelo aqui. E aí, vamos lá. Então, eu quero ir lendo valores. Então, vou colocar aqui, ó, um do while. Valor atual diferente de 0. Então, vou criar uma variável. Valor atual, que é o que está aqui. E vou fico lendo números enquanto eles forem diferentes de 0. Beleza. Então tá aqui, ó. Valor atual, começo lendo um número. Então, faço a leitura de um número. Digite um valor para armazenar no vetor. Vou até colocar isso aqui do lado de fora, para ele falar isso aqui uma única vez. E aí depois aqui dentro eu vou ficar colocando só o prompt. Tipo assim, só isso aqui, ó. Para não ficar poluindo a tela. Valor atual. Então, cheguei para o cara e falei, ô filhão, digite um valor aqui para armazenar no vetor. E aí ele vai digitar, vai colocar no valor atual. Se o valor atual for diferente de 0, aí eu faço o que tenho que fazer. Se não tiver, beleza. Aí ele vai sair aqui e pronto. Ou então eu posso fazer o seguinte. Se o valor atual for 0, eu já saio. Então, tanto faz aqui, ó. Se o valor atual for 0, break. Então, eu saio. Então, o que isso significa? Que se eu cheguei aqui, é porque o valor atual é diferente de 0. Não é porque se ele for 0, ele vai sair. Então, o cara digitou o valor atual. Ah, ele é 0? Então, eu saio. Então, aqui embaixo é o que eu vou fazer depois que o usuário digitar 0. Beleza. Aqui, então, é quando ele digitar alguma coisa que não é 0. Beleza. Então, pronto. Aí, agora, o que eu preciso fazer? Vamos começar a tratar aqui, ó. Então, crio que sequência de inteiros. Então, essa parte eu já fiz. Eita, marca aí, cara. Ah, esse aqui. Então, essa parte eu já fiz. Leitura ser encerrada quando o usuário digitar o valor 0. Também já fiz. Vou fazer essa parte aqui agora. Essa e essa aqui ao mesmo tempo. Então, se a quantidade de números que eu tenho no momento for igual à minha capacidade atual, então, vamos imaginar, esse cara aqui, ele começa com 5. Então, aqui, ó, minha capacidade atual começa com 5. E vamos imaginar que esse cara aqui está com 0. Então, ele está com 0, não é igual, não vai fazer nada.
Ah, ele é 1? Beleza. Não é igual, faz nada. 2, nada. 3, nada. 4, nada. Agora, quando for 5, significa que ele já encheu. Então, eu já coloquei 5 números lá. Então, eu preciso aumentar a minha capacidade. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, verifico se ainda tem espaço. Então, como é que chama meu vetor? Chama números. Números é igual a realloc de números sizeof de int vezes. Então, agora eu vou pegar a minha capacidade atual, que é 5, depois ela vai ser 10, depois ela vai ser 20, 40 e por aí vai. E vou dobrar a minha capacidade atual. Então, eu vou fazer o seguinte, capacidade atual vezes igual 2. Então, eu vou dobrar a minha capacidade e eu vou colocar minha capacidade atual aqui. Isso aqui pode falhar e tudo, eu vou mexer daqui a pouquinho, tá? Porque aí eu vou precisar de 2 ponteiros aqui, vou deixar essa parte por último. Então, beleza. Então, tá aqui minha capacidade atual, dobrada, isso aqui já tudo ordenado bonitinho. Então, se eu cheguei aqui, é porque eu tenho espaço para armazenar o número. Então, se eu cheguei aqui é porque eu tenho espaço. Ou porque ele já tinha espaço, e aí ele não entrou no if, ou porque não tinha espaço, eu entrei no if, dobrei minha capacidade e realoquei o espaço. Então, eu cheguei aqui, linha 44, estou sossegadão. Então, onde eu vou colocar números na minha quantidade de números igual valor atual. Incremento a minha quantidade de números. Então, tá aqui, ó, números. Então, inicialmente ele está no 0. Vou guardar no 0, vai passar para o 1. Depois vou guardar no 1, vou passar para 2. Vou guardar no 2, passar para 3, guardar no 3, passar para 4, guardar no 4, passar para 5. Beleza. Ok. Vamos fazer essa parte aqui, ó. A cada vez que o array se tornar cheio, utilize a função realloc. Então, isso aqui já está feito. Ao final da leitura, exiba a quantidade de números lidos. Então, vamos fazer aqui quantidade de números lidos. Mostro a quantidade de números lidos. O maior, então vou colocar aqui também. Cadê? Maior número, menor número. Então, se a quantidade de números for 0, significa que eu não li nada. Então, não tem nem maior nem menor. Agora, se ela for diferente de 0, significa que eu tenho algum maior e algum menor. Então, vou mostrar. Então, tá aqui. E a média aritmética. O maior, o menor e a média.
Agora, a média pode imprimir qualquer hora, né? Porque média de 0 números é 0. Aí o legal é que a média fosse de ponto flutuante, né? Então, vou criar essa variável aqui também. Esse pedaço final aqui, isso aqui, coisa que vocês já fizeram em vários exercícios. Começa com 0. Média dos números. Se a quantidade de números for 0, diferente de 0, eu vou calcular a média. Então, média dos números é a soma dos números dividido pela quantidade de números. Então, vou criar essa variável soma números. Que começa com 0. Cada vez que eu ler um número, Aqui, ó. Soma dos números. Então, vamos lá. Está feito a parte de exibir a quantidade de números, o maior, o menor, de exibir, né? Não de calcular. O maior, o menor e a média aritmética. Então, está aqui, calcular a média. Aqui ele vai somando os números. Aqui divide pela quantidade. A soma dos números é inteiro e a quantidade é inteira. Ah, então isso aqui não está legal, não. Um deles aqui precisa ser de ponto flutuante. Então, vou colocar essa soma dos números de ponto flutuante. Porque a divisão inteira não é o que eu quero ali. Então, tá aqui, ó. Soma dos números, média dos números. Isso aqui a gente mexe depois. Beleza. Então, vamos ver. Vou adicionar aquela parte do maior e do menor. Verifico se o número atual é maior que o meu atual. Então, se ele for maior que o maior, o meu novo maior é o valor atual. Agora, vou fazer a mesma coisa para o menor. Então, verifico se o número atual é menor que o meu atual. Então, vou fazer o mesmo teste. Valor atual menor que o meu menor número. Então, menor número é igual ao valor atual. Então, isso aqui vocês já tinham pronto. Essa parte de ir adicionando no vetor diferente de 0, vocês já tinham pronto. Alocar a capacidade inicial é um malloc, ok. Isso aqui a gente vai adicionar um teste daqui a pouquinho. Isso aqui é a parte de imprimir no final, né? Então, aqui a quantidade de números. O maior ou menor se for diferente de 0. A média começa com 0. Então, se eu não tiver nenhum número, a média é 0.
Beleza. Aí agora é importante. As variáveis maior número e menor número, elas começam com lixo. Então, esse teste aqui, ó, não é legal, porque eu vou estar comparando o valor atual com lixo. Aqui eu vou estar comparando o valor atual com lixo também. Então, o que é bacana? Eu vou pegar o maior número e vou torná-lo o menor número possível. Por que eu vou pegar o maior número e começar com o menor possível? Porque aí ele vai fazer a troca. Então, vamos imaginar, não é isso, né? Mas vamos imaginar que o menor número seja 1 milhão. Então, na hora que o cara digitar, por exemplo, 3, 3 é maior que menos 1 milhão. Então, ele vai fazer a troca. O cara digitou menos 10. Menos 10 é maior do que menos 1 milhão. Então, ele vai fazer a troca. Então, a gente já fez isso aqui nos exercícios no início do ano. O nosso maior número, ele começa com o menor possível. E, de forma equivalente, a mesma coisa para o menor. Então, eu começo com o menor número sendo o maior possível. Porque aí, na hora que eu fizer a comparação, ele vai trocar. Então, vamos imaginar que meu maior possível é 1 milhão. Ao invés de menos 1 milhão, ele é 1 milhão. Então, se o cara colocar 3, 3 é menor que 1 milhão. Então, ele troca. O cara coloca menos 10. Menos 10 é menor do que 1 milhão. Então, ele troca. Então o cara colocou menos 999.999. É menor do que 1 milhão. Ele troca. Tá? Então, a gente começa com o menor número sendo o maior possível. Então, pronto. Agora ele deixou de comparar com lixo. Aqui não compara com lixo, aqui não compara com lixo. Aqui eu realoco, aqui eu adiciono o valor. Então, isso aqui está feito. E isso aqui está feito. Então, vamos testar. Não sei se eu esqueci de alguma coisa, não. Mas a gente vai testar. Então, aqui, ó, com sucesso, não falhou. Tem essa questão aqui, que eu vou mexer daqui a pouco. Isso aqui também é coisa que nós vimos no terceiro trimestre. Vou fazer uma alteração daqui a pouco e vou mostrar, mas vamos começar testando. Deixa eu colocar uma bolinha no final, para ele não passar direto e parar. Já está até com a bolinha no final, beleza. Então tá aqui, ó, digite um valor para armazenar no vetor. Então vou começar com 0. Então tá aqui, ó, 0, números lidos, 0, média dos números, 0. Beleza. Bonitão, do jeito que a gente esperava. Agora eu vou digitar um número só, 1. Então, sei lá, 5. Então, números lidos, 1, maior número 5, menor número 5, a média dos números 5. Então, agora eu vou digitar, sei lá, 3 números. Números lidos 3, o maior é 3, o menor é 1 e a média dos números é 2. Só que isso aqui tudo ainda está dentro da capacidade inicial. Então, agora eu vou digitar 6 números. Professor, e o free? Não, eu vou colocar ainda, não cabe aí não. Isso. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Beleza. Então tá aqui, ó. Números lidos, o maior é 6, o menor é 1 e a média dos números é 3,5. Eu não sei se a média dos números é 3,5 não, mas vamos ver se é. Isso, 3,5. Beleza. Aí agora vamos resolver as coisas de memória. Então, aparentemente tudo funcionando do jeito que deveria e tudo. Então, tem duas coisas que não estão ok nesse programa aqui. Uma, o Rafael já respondeu, que é a falta do free. Que é o seguinte, apesar de eu estar dando
realloc aqui no meio do caminho. O realloc, cadê o nosso desenho? O realloc, ele dá free só nesse aqui, ó. Então, se eu desse um outro realloc aqui também, ele ia criar um outro cara grandão, que não está cabendo aqui no meu desenho. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Agora está completamente fora de escala, né? 1, 2, 3, 4, 5. E deixa eu apagar isso aqui. Ah, faz de conta que cresceu muito. Então, esse pedaço inteiro aqui, ó, ele seria copiado para cá, ó. E aqui tudo seria lixo. E aí, esse aqui, esse realloc, deu free nesse, é automático. E esse aqui deu free nesse, é automático. Mas esse aqui, ó, ainda precisa do free. É aquele negócio do balanceamento dos parênteses que eu falei com vocês na sala. A quantidade de malloc, de realloc e de calloc, ela tem que casar com a quantidade de free. Então, aqui é como se eu abrisse um parênteses, aqui ele fechou o parênteses que eu abri aqui em cima, então é como se ele estivesse dando free aqui, ó. Então, free e free. Então, abriu, fechou, fechou. Só que ainda falta eu dar um free no final. Então, free de números. Então, pronto. Resolvi o fecha parênteses do final. Agora, falta aqui, vocês podem ver que ele está marcando aqui que tem uma issue, alguma coisa para poder mexer nesse ponto. É porque é o seguinte, da mesma forma que o malloc pode falhar aqui, o realloc pode falhar aqui. E se eu fizer isso aqui, que ele está achando ruim na linha 42, então vamos imaginar que o realloc falhou, tá? Por qualquer razão, ele falhou. Então aqui eu tinha 10 números, então eu comecei com 5, dobrei, ele passou para 10. Na hora que eu pedi para ele dobrar, para ele passar para 20, ele falhou. Não tinha espaço para 20 números. Então, como ele falhou, o realloc volta null. Vamos ver isso aqui na documentação. Aqui, ó. C++. Tá bom, eu aceito, concordo. Então, aqui, ó, retorno aqui, ó. O ponteiro para o bloco de memória realocado, o que pode ser o mesmo ou uma nova localização. O tipo desse ponteiro é um void pointer que pode ser feito cast para qualquer lugar. Um null pointer indica que o tamanho foi 0 ou que a função não alocou o espaço. Então, esse cara pode falhar. Então, como ele pode falhar, eu preciso testar isso aqui. Então, eu preciso que essa variável seja diferente dessa, porque se isso aqui falhar, ele vai retornar null, vai escrever no números, e aí eu vou perder todos os números que eu já tinha. Entendeu? Então, isso aqui não é legal. Então, o que eu preciso fazer? Vamos lá. Vou colocar separado aqui para não dar confusão. Novos números. Agora eu vou testar se falhou. Então, se novos números for null, então é porque falhou. Então, se falhou, o que eu preciso fazer? Liberar a memória
Então, voltando aqui para o desenho. Por isso que eu deixei aqui para o final. Porque se ele falhar aqui no realloc, eu vou ter aberto... Então, imagina que falhou esse terceiro aqui. Então, aqui eu abri com o malloc, fechei com o realloc e abri novamente. Só que na hora que eu fui dar um realloc aqui, ele falhou. Então, não fechou. Então, eu preciso fechar também. Não é porque falhou que eu não tenho que fechar. Eu não estou desobrigado. Quem falhou foi o realloc, mas o meu realloc atual. Mas o meu realloc anterior ou o meu malloc anterior funcionaram. Então, eu preciso dar free nele também. Então, eu preciso liberar a memória. Então, free dos números e retornar erro. Agora, isso é se tiver falhado. Agora, se ele não tiver falhado, então aqui, ó, verifico se falhou a alocação. Agora, se chegou aqui, é porque não falhou a realocação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu endereço que estava em novos números e vou jogar em números. Para garantir que aqui embaixo ele sempre está usando números. Eu preciso desses novos números aqui, ó, simplesmente para ele não achar ruim o que ele estava achando. Então, vocês podem ver que o código agora tem aqui, ó, no issues found. Não tem nenhum pedacinho marcado, nenhum pedaço amarelo, nada vermelho. Vamos testar novamente? Né? Porque se estava funcionando, tem que continuar funcionando. Então, aqui, ó. Números lidos 10, maior número 10, menor número 1, média dos números 5,5. Entendeu, Rafael? Entendi, professor. Entendeu? Então eu deixei esse cara aqui, ó, porque eu precisava explicar ele junto com esse aqui, ó. Entendeu? A falha de um realloc, ela não me desobriga de dar free no anterior, não. Aqui, ó, por que que aqui eu não precisei do free? Porque aqui ele falhou justamente no primeiro. Então, como ele falhou justamente no primeiro, não tem o que dar free. Agora, se ele chegou aqui no final, é porque não falhou hora nenhuma, então eu dou free no único que tem. Agora, se ele falhou aqui no meio do caminho, eu dou free nesse números aqui, porque o novos números falhou. Entendeu? Entendi. Fernanda, se não me engano, é 18. Mas vamos confirmar aqui, porque essas datas são da escola. Igual o plantão de recuperação hoje também é data da escola. Vamos ver aqui. (18) Sábado letivo, prova de recuperação. Então, isso aqui, ó. Beleza? Leandro, bom dia. Mas Bom se a dia. prova vai ser no sábado, Isso. como vai funcionar? A gente vai até a escola ou Isso, faz online? vai na escola, 8 horas, igual a gente está fazendo aqui hoje. Ah, entendi. Obrigada. Aí, se eles colocarem mais uma prova no sábado, aí eles determinam o horário. Então, vamos imaginar, né, por qualquer razão, que eles colocaram, sei lá, IP e inglês no sábado. Então, eu não posso escolher meu horário, porque senão eu posso acabar encavalando com o horário da prova de inglês. Então, geralmente, quando eles colocam mais de uma prova assim em seguida, eles determinam o horário. Agora, se eles não colocarem a prova em horário seguido, porque de vez em quando vocês vão ver que ele coloca, por exemplo, assim, prova de matemática na sexta-feira,
prova de, sei lá, inglês quinta-feira, entendeu? Então eles vão colocar essas datas aí. Então se não tiver nada mais no dia 18, nossa prova é 8 horas. Se eles colocarem mais alguma coisa, então depende das pessoas que vão fazer a recuperação IP e mais a outra prova. Então, vamos imaginar que a gente tem 3 pessoas de recuperação IP. E aí uma está em inglês, a outra está em química e a outra está em biologia, faz de conta. Só que química é na terça e biologia é na sexta. Então só interessa a pessoa que não está fazendo biologia e química. A pessoa que está fazendo inglês, que aí vai ser o horário dela. Entendi, obrigada. Mas que eu saiba, ainda não está divulgado o horário oficial não, né? Eu tinha visto isso, por isso que eu perguntei, porque estava no calendário dia 18, aí eu não sabia como que ia ser. Então, como eu não sonego nenhuma informação para vocês, eu vou mostrar a prévia. Tá? Então, o que eu estou falando com vocês é porque eu já tenho alguma informação, só que ela não está fechada ainda. Então, como está fechada, eu não posso cravar com vocês o horário, não. Mas eu posso dar uma previsão para vocês. Então, aqui, ó. Cadê? Introdução à programação. Leandro, plantão hoje. E a prova 18, lábio amarelo, mas tá vendo? Não tem horário definido ainda. Ah, sim. Entendeu? Então, como não tem horário definido, eles devem estar analisando alguma coisa lá. Se não tiver nada mais, a gente já sabe. Sábado, 8 horas da manhã. Se tiver mais alguma coisa, eles devem divulgar. E outra coisa que eu fiquei na dúvida também, Leandro, é que naquele código que você estava escrevendo da prova, eu não entendi a parte de números lidos. Essa aqui? Que mostra quantos números foram lidos. Cadê? Esse aqui, ó, quantidade de números. Isso. É porque é o seguinte, uma coisa é a capacidade. Então, eu começo com 5 números de capacidade. Mas eu efetivamente não li nenhum ainda. Então, eu preciso de 2 variáveis diferentes. Eu preciso da variável que guarda a minha capacidade. Então, inicialmente é 5. E eu preciso da variável que guarda quantos números nós temos. Que é essa quantidade de números aqui. Então, talvez o quantidade de números não ficou um nome muito legal. Então, a gente faz o seguinte, vamos trocar para números lidos. Ou quantidade de números lidos. Acho que o nome fica até melhor. Pronto, agora é quantidade de números lidos. Consegui entender agora. Beleza. Obrigada. Quem tinha pedido essa questão aqui? Não lembro. Fui eu. E ficou tranquilo aí, Rafael? Ficou claro. Beleza. E aí, gente, mais dúvidas? Quando vocês estão escrevendo aí, só para enfatizar, né? Essa questão, você fazer ela do zero e tudo, você ia gastar muito tempo. Por isso que a gente precisa chegar na hora da prova com os exercícios feitos. Né? Porque aí você já tinha essa parte de média, de maior, de menor, de ler os números até o cara digitar zero. Inclusive, tem um slide que é justamente fazendo isso aí. Então, o que a gente tinha que adicionar é essa parte da capacidade aqui. Apagar meu super desenho aqui. Ô, professor, eu tenho mais uma dúvida. É que na prova tinha questão que era sobre cidades. E na hora de imprimir, eu acho que não tá aí. É sobre cidades. Tinha que escrever a quantidade de cidades e depois imprimir quais cidades.
escrever as cidades e depois imprimir elas. Aí a minha tava, na hora de printar, tava printando null. Essa é questão 2 aqui? Não, é uma de cidades. Nome de cidades, essa aqui. Isso. Aí no final tava, na hora de imprimir, tava imprimindo null. Beleza, quer que faça a questão? Se puder explicar essa parte do null aí. Vamos lá. Então, esse aqui foi prova 03A, questão 01. Aí aqui não tem segredo, como a gente já sabe que vai usar alocação dinâmica e já sabe que vai trabalhar com string, já vou adicionar os dois. Não estou adicionando porque eu saio adicionando as coisas todas, não. Eu estou adicionando porque eu já sei que eu vou usar as duas aqui. A gente não adiciona nenhum arquivo que a gente não vá usar. Então vamos lá. Escreva um programa que gerencia uma lista de nomes de cidade. Então, se é uma lista de nomes de cidade, tá aqui, ó. É um char pointer, né? Porque é uma matriz de nomes de cidades. Então, tá aqui. Outra coisa que a gente já sabe sobre vetor e matriz. Eu saber onde começa não faz com que eu saiba onde termina. Então, com certeza, eu preciso de uma variável que é número de cidades. Então, vamos lá. Isso aqui, beleza. O programa deve solicitar a quantidade de usuários que deseja inserir. Ah, ó, já começou bem demais. Ó. Então, a primeira coisa é o número de cidades. Então, aqui eu fico sabendo a quantidade de cidades. Então, eu tenho que saber alocar dinamicamente um array de ponteiros para caracteres. Maravilha. Então, aloco espaço para os nomes das cidades. Na verdade, para os endereços dos nomes das cidades. Então, em desenho, é isso aqui, ó. Eu estou alocando esse espaço. Então, vamos imaginar que eu escolhi 3 cidades.
Só que cada um aqui é um char pointer. Porque não é aqui que vai ficar guardado o nome da cidade. O nome da cidade fica em outro lugar. E outra coisa, se cada um aqui é um char pointer, ele total é um quê? A pergunta foi para vocês. Se cada um aqui é um char pointer, ele total é um quê? Fala do tamanho o quê? Não, o O tamanho que é? não, o tipo. É uma Se... string? Hã? É uma string? Não. A gente não tem o tipo string, né, para escrever string. É um String char pointer pointer? Perfeito, é um char pointer pointer. Beleza, é um char pointer pointer. Que é exatamente o que está aqui, ó. Nome cidades. Então eu vou alocar espaço para eles. Então, nome cidades é igual malloc de sizeof de char pointer. Aqui, ó, cada quadradinho é um char pointer. Sizeof de char pointer vezes o número de cidades. Mesmo teste que eu já fiz, lembrando, não era não precisava disso na hora da prova. Mas como a gente já está num contexto que a gente já viu, a gente faz melhor. Leandro, na prova de recuperação vai ter que fazer as questões desse tipo, Não. testando erro? Não. A prova de recuperação você vai fazer com o conhecimento que você tinha até terminar o trimestre. Então, o que você viu no terceiro trimestre, você não vai usar na prova. Você pode usar se você quiser, entendeu? Você pode fazer esse teste aqui, mas não acho que você devia fazer durante a prova, não. Concentre em fazer o que está sendo pedido e aí depois, com o tempo, na sua casa, você melhora, no trabalho você faz com qualidade, mas na hora da prova, aqui é porque a gente tem tempo, eu estou fazendo para poder ensinar para vocês a fazer melhor, mas na hora da prova, por exemplo, essa linha aqui, ó. Da linha 20 à linha 23, você não precisa fazer na hora da prova, não. Aí agora, beleza, aloquei espaço e eu agora preciso ler o nome das cidades. Então vamos lá, aqui é que era o pulo. Porque aqui você já sabe quantas cidades são. Então, leio os nomes das cidades. Então, posso até falar a posição, né? Esse mais um aqui é só para ficar confortável para o usuário. A gente já viu isso aqui em sala também. Então, o usuário vai ver 1, 2, 3, 4, 5, porque quem vê de 0 a 4 é programador, né? Então, essa é a visão que nós temos, que a gente gosta e se sente confortável assim.
de 0 a 4. Mas o usuário, se ele colocou 5, ele não quer ver de 0 a 4. Ele quer ver de 1 a 5. Então, é por isso que eu estou incrementando 1 aqui na hora de mostrar. Então, o nome da cidade, aqui. Então, aqui eu leio o nome da cidade, aloco o espaço necessário para o nome e copio para o vetor. Então, isso aqui é o que precisa ser feito. Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu não tenho que ler caractere por caractere. Não. Então, eu vou ler o nome da cidade inteiro. Então, como eu vou ler o nome da cidade inteiro, ela tem que ter uma capacidade. Na hora da prova, fala que é no máximo 30 caracteres. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Por causa do espaço do barra zero. E aí eu vou colocar aqui nome, cidade. Então, não é nomes. Isso aqui são todos os nomes. Isso aqui é o nome da cidade que eu estou no momento. Um nome. Está no singular. Nome, cidade. Está aqui, ó. Nome, cidade, tamanho máximo, que a gente já colocou 30 mais 1, lendo do stdin. Fazer aquela função para tirar o barra n. Se o tamanho for 2, então, por exemplo, L e barra N, tamanho 2, então eu tenho que acessar a posição 1. Então, é isso mesmo. Isso aqui a gente também já usou 500 vezes, né? A gente tem esse código pronto. Remove quebra de linha final. Chamar aqui depois. Beleza. Aí agora vamos lá. Aqui eu li o nome de uma cidade. Então vamos imaginar que o cara escreveu Belém. Então Belém, 5 do Belém, mais o barra N, porque o fgets leva o barra N. Então ele vai ter 6. Então na hora que eu der strlen, ele vai ler 6. Só que como eu chamei esse útil remove quebra de linha final, ele já vai tirar o barra N para mim. Então vai ficar só Belém e barra 0. Então, na hora que eu chamar o strlen, vai vir 5. Então, eu não posso alocar espaço para 5, porque eu preciso do barra 0. Eu não preciso do barra n. Esse aqui, ó, então vou colocar o comentário. Aqui chega com barra n e barra 0. Aqui chega só com barra 0. Não tem barra n mais. Só que o strlen não inclui o tamanho no tamanho barra 0. Então, eu preciso adicionar 1 por conta do barra 0. Então, eu vou alocar o espaço nomes, cidades e... Então, estou lendo primeira cidade, vou colocar na posição 0. É malloc de sizeof de char. Então, agora, voltando para o nosso desenho, o que eu estou fazendo? Eu estou vindo nessa posição aqui. E estou alocando espaço para Belém. Eita.
eu dividi igual a cara, né? O quadradinho, né? Então, aqui, ó. Belém. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que o strlen vai me dar 5. Por isso eu preciso adicionar 1. Então, size of de char vezes strlen do nome cidade mais 1. Então, aloquei espaço. Então, tá aqui. Pode falhar? Pode. Preciso dar o free? Preciso. Tá? Então, se falhar, eu tenho que sair dando free. Então, vou colocar aqui, ó. Eu tenho que dar free de todos os anteriores. Free de todos os que funcionaram. Funcionaram. Então, vou fazer daqui a pouco. Tá? Coloquei na minha lista de coisa para fazer aqui, ó. Fechar isso aqui. Então tá aqui, beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Se chegou aqui, é porque não falhou. Então, eu vou copiar para o vetor. Então, str cpy, você pode fazer com for e tudo, mas não tem necessidade. Só usar o string copy. Então, eu vou copiar para o nome cidades e quem? O nome cidade, que é o nome do cara que eu digitei atualmente. Pronto, está copiado. E aí depois no final o que que ele pede fazer? Então aqui ó, alocar espaço, dinamicamente está feito. A string lida, armazene na posição correspondente, ok, exiba todos os nomes. Então beleza, vou fazer essa parte aqui agora. Mostra o nome de todas as cidades. Número de cidades. Então aqui, então vou mostrar a cidade 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, e o nome de cada uma delas. Aqui eu já vou fazer de uma vez, porque eu já expliquei para vocês antes a questão do falhar e tudo, então eu já vou fazer, libero a memória. Então, abrir com esse malloc e depois abrir novamente com esse malloc. Então agora eu preciso fechar Então, fechei esses e agora eu preciso fechar esse. Nomes, cidades. Beleza. Não preciso dar free nisso, porque isso é alocação estática. Não preciso dar free nas outras coisas, tipo primitivo. Né? Então, isso aqui é porque ele volta alguma coisa e eu estou ignorando. Só para poder tirar aquela marcação. Não é isso que ele está reclamando, não. O que que é? Nome, cidades e...
pode ser 0. Ah, tá, porque ele pode falhar aqui em cima, porque eu não estou fazendo o tratamento adequado. É o que eu vou fazer ainda. Né? Então, se o i for... Se ele falhar, eu tenho que parar com tudo, né? Tá. Ele tá reclamando é porque, como eu não estou fazendo nada aqui, tá no meu to-do, então existe a chance dele chegar aqui mesmo tendo falhado. Beleza. Então agora, o que eu preciso fazer? Vamos imaginar que ele falhou no 4, tá? Então ele funcionou no 0, no 1, no 2, no 3, mas no 4 ele falhou. Então eu preciso dar free no 0, no 1, no 2 e no 3. Quem falhou foi o 4, mas eu preciso fazer free em todos que funcionaram. Então eu vou colocar uma outra variável aqui, j, e vou fazer for de j0 até j menor que i, porque o i é o que falhou. j++, free de nomes cidades j, e depois free nomes cidades. Então aqui, ó, esse pedaço aqui é o mesmo que está sendo feito aqui embaixo. Só que aqui tudo funcionou e aqui falhou. Falhou na posição i. Então eu preciso ir até o i e dar free em todo mundo. Mostro a mensagem. Beleza. Pronto aí, ó. O que estava na linha 64 estava reclamando, não está reclamando mais. Porque agora não existe a possibilidade de chegar na linha 64 se tiver falhado. Só chega na linha 64 se tiver funcionado. Se tiver falhado, ele sai na linha 60. Acho que é isso aqui. Acho que eu não esqueci de nada, não. Vamos testar? Quantidade de cidades desejadas, sei lá, 3. Belo Horizonte, Belém e Macapá. Ó, tá sem a bolinha no final aqui. Belo Horizonte, Belém e Macapá. Por que veio o barra N? O que é que eu fiz de errado? Ah! Não, peraí. Aqui já está copiando. Eu inverti aqui, ó. Não, tá certo. Será que é essa função aqui? Nome, cidade? Deixa eu ver. O que eu fiz de errado? Pego o texto, se o tamanho for maior que 0, e o texto na posição -1. Ah, não é barra 0, é se for barra N. Aí eu troco barra N por barra 0. Agora sim. Aí, ó. Tá vendo? Como diz o He-Man, a maneira certa é a melhor maneira. Aí, ó. Não lembro quem tinha pedido também. Mas se Fui eu. não... Entendeu, Rafael? Entendi, professor. Aí, o que eu acho que pode tá acontecendo no seu caso? Pode estar esquecendo de copiar. Pode estar esquecendo de alocar esse espaço aqui e por qualquer razão ele não está explodindo. Deveria, né? Mas ele não está explodindo. Não, mas a questão é isso aqui, ó. Então, isso aqui é prova
03C. E aí, mais dúvidas? Ah, pera aí, deixa eu ver aqui. Depois pode nos falar sobre o trabalho, como dentro dessa primeira parte do trabalho colocamos o código das imagens? Posso, rapidinho aqui, ó. Não é porque isso aqui é plantão de recuperação, não tem a ver com o trabalho, mas eu mostro rapidinho. Vamos pegar. Só vai ficar gravado? Vai ficar gravado, tá gravando já. Aí eu vou colocar o vídeo. Aqui, ó, TP final. Então vamos lá, deixa eu descompactar essa pasta. Então, primeira coisa sobre os arquivos. Se você tiver no Windows, você vai colocar esse arquivinho aqui junto com o seu executável. Então, vamos imaginar que você está usando o Code, ele cria uma pasta output, alguma coisa do tipo. Esse arquivo tem que estar lá junto. No Linux, a mesma coisa. Só que diferente do Windows, no Linux você precisa dar permissão para esse arquivo aqui. É aquele negócio que a gente faz durante a prova, chmod mais x. Aquilo, quando você baixa alguma coisa da internet, ele vem sem permissão de execução. Então, falou assim, olha, cara, você não pode executar isso aqui. Então, você precisa avisar, olha, eu sei que esse arquivo aqui é um executável e eu estou querendo dar permissão para executar. Então, você precisa, no Linux, fazer chmod mais x nesse arquivo aqui, para ele poder ganhar permissão de execução. Então, essa é a primeira diferença aqui, se você está no Windows. Esse arquivo, se você está no Linux, esse arquivo. E no Linux, você precisa dar chmod mais x para ele ganhar permissão de execução. Agora, vamos ao nosso código. Então, aqui, ó. Primeiro, se você estiver no Windows, é possível que você não consiga ver a imagem colorida. Então, ele está pedindo para você executar essa linhazinha aqui embaixo. No meu, ele já fica colorido. Então, como ele já fica colorido, é porque eu já fiz essa linhazinha aqui. E aí, vamos lá. Esse código aqui, vocês vão copiar e colar no seu trabalho, porque como a gente não viu a próxima aula, a gente não sabe fazer com mais de um arquivo ainda. Então, eu vou fazer copiar e colar isso no meu trabalho. E aqui embaixo está mostrando um exemplo de uso. Então, ele pede para a pessoa digitar a URL da imagem. Aí ele vai chamar essa função, carrega a imagem com a URL que você passou. Vai transformar isso num vetor de bytes. Então tá aqui, ó. Cadê minha estrutura? Aqui, ó. Vai transformar num vetor de bytes. Vai te entregar um vetor de bytes. Você já vai chamar o imprime imagem com esse vetor de bytes. Tá vendo? É uma estrutura. E aí depois você chama esse libera. Beleza. Então vamos ver isso aqui funcionando. Como é que chama o arquivo? Código TP final. Eu escrevi alguma linha ali sem querer. Onde que está isso? Ah, eu coloquei um S aqui sem querer. Beleza, então tá aqui, ó. Então eu vou chegar, executar, digite a URL da imagem. Então eu vou pegar uma imagem do Google aqui. Paisagem. Então vamos pegar esse Skyrim aqui. Primeiro, vamos ver se essa imagem aqui é possível de ser usada. Não, sai aqui.
Beleza, aqui ó, é uma imagem que termina com JPEG, então é uma imagem que pode ser usada. Então vou colar esse endereço aqui de imagem. O que ele fez nesse momento? Baixou essa imagem, transformou em ASCII Art. Então, se eu abrir esse arquivo aqui, ó, esse arquivo é tudo que precisa para exibir aquela imagem. Não vou entrar muito em detalhes, mas antes de cada caractere, ele está colocando o código da corzinha que está aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Vai ficar muito ruim aqui. Mas aqui tem um colchete. Tá aqui, ó, o meu caractere que vai ser impresso. Isso aqui é o código para ele poder imprimir daquela cor. Então, ele está fazendo isso para cada caractere. Por isso que a gente vê coloridinho. E esse daqui não é um texto feito para nós humanos interpretar, né? Então, é para o seu terminal interpretar. Então, cada caractere está colorindo. E aí, vamos lá. Detalhes aqui do código. Ele vai ler esse arquivo aqui, que eu acabei de mostrar. Cadê? Ele vai ler esse arquivo, mas você não precisa preocupar. Ele vai ler esse arquivo, vai alocar espaço para ele aqui. Então, aqui, ó. Tá vendo eu fazendo realloc aqui o tempo todo? Eu leio uma linha, faço realloc e copio para lá. Leio outra linha, faço realloc, copio para lá. Leio outra linha, faço realloc, copio para lá. E vou fazendo isso até eu ler esse arquivo aqui inteiro. Cadê o arquivo que eu já fechei de novo? Até eu ler esse arquivo inteiro, linha por linha. Esse arquivo aqui tem 28 linhas, aqui ó, 28. Então eu vou fazer isso aqui linha por linha. Leio uma linha, realloc e vou copiando. Na hora que eu terminar, eu vou te entregar essa estrutura preenchida com todos os bytes daquele arquivo e o número de bytes. E aí você vai chamar a função imprime imagem. Tá vendo? Olha só, é um printf diretão, ó. Só que é um printf que na hora que ele lê aqueles comandos para trocar de cor, ele vai trocar de cor. Tá? Então é um printf %s com aquelas imagens, com aqueles caracteres coloridos lá. E na hora de liberar, um free. Um free onde? Na parte de dentro, que é o meu vetor que foi feito com malloc, e um free na parte de fora, que é o que a gente acabou de fazer no nosso exercício, porque como ele é um ponteiro, então teve espaço alocado dentro e fora. Então eu dou free nos dois. Isso aqui é o exemplo, como que usa. Então o que você vai colocar lá no seu programa? Além dessa parte aqui inteira, dessa linha para cima, aqui ó, isso aqui você vai colocar inteiro no seu programa. Copia e cola. Aqui está mostrando como é que você vai fazer. Então lá no seu trabalho, você vai pedir para o cara colocar o URL, ele vai colocar o URL, você vai carregar a imagem e aí depois você vai trabalhar com essa estrutura aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para eu poder ver a tela. Cadê? Reduzir esse cara aqui também. Ah, eu enviei então. É só tirar aquele S ali. Aquele S foi sem querer. É porque eu estava mexendo no arquivo, salvei. Arranca aquele S lá. Então, ô Antônio, ponteiro de função, cara, é um negócio que eu não acho que vocês deviam usar agora, não. Não é assunto do primeiro ano, hora nenhuma, tá bom? Então, não usa ponteiro de função, não. Aí vamos pegar uma outra paisagem, sei lá, vamos pegar esse coqueirinho aqui. Vamos ver se esse aqui dá. Também termina com JPEG, carregou, então... Falha ao carregar a imagem. Não sei por que ele falhou, mas vamos ver se foi uma coisa... esse aqui ele não gostou.
por qualquer razão, ele não gostou desse cara aqui, não. Vamos tentar arrumar outro aqui, então. Aqui eu coloquei paisagem, o cara acha que é sempre esse pôr do sol aqui. Isso é paisagem outra coisa, não? Vou pegar essa flor aqui. Não sou. Vamos ver se esse aqui funciona. Beleza, tá aí, ó. Vou pegar uma outra qualquer. Mas entendeu, André, como é que usa? Entendeu, André? Beleza. Primeira coisa, deixa eu corrigir. É um zip. Eita. Fez nada que eu queria, não. Pera aí. Deixa eu colocar o código sem o S lá, né? Apesar que ele fala claramente, né? Cara, é um S aqui. Mas mesmo assim, deixa eu já corrigir. Pronto. Então, agora o arquivo já está atualizado lá para você sem o S. E aí, mais dúvidas? Vou deixar isso aqui. Não sei se vocês estão escrevendo ou não estão. Muito ruim aquele negócio. Fulano de tal tá digitando, a gente não tem, sabe? A gente fica acostumado com essa funcionalidade, depois a gente fica olhando para a tela aqui e não sabe o que está acontecendo. Isso é o que? Não tem mais dúvidas? Depois eu vou colocar esse vídeo lá para vocês, tá? Se não tiver dado problema na hora de gravar, né? Espero que não. Porque teve uma hora que ele subiu uma mensagem aqui falando que estava com sobrecarga e tudo. Mas acho que não deu problema, não. Ué, gente, então se não tem mais dúvida, é isso aí. Então vou parar a gravação aqui.